Voltamos agora com a pergunta do Francis Ley, de Piracicaba, São Paulo. Ele pergunta: Soror, o que é Goécia? De onde vêm essas entidades que são evocadas nos rituais goéticos? Boa pergunta, Francis Ley. Essa é a pergunta que, na verdade, eu deveria ter respondido no começo do nosso programa, mas, infelizmente, só agora que eu fui ler. Goécia é um sistema de magia evocatório atribuído ao rei Salomão. O que é um sistema evocatório? É um sistema em que você, o mago, fica protegido dentro de um círculo mágico e evoca a entidade fora. Não há incorporação, ela vem fora e você pode falar, conversar, ver, ouvir e pedir as coisas que você precisa para essa entidade. É claro que a entidade, ela não vai aparecer assim tão materializada como uma pessoa. Muitas vezes depende muito do nível de clarividência da pessoa. Algumas pessoas veem com mais clareza, outras com menos. Algumas ouvem, outras percebem vultos. Muita energia, é possível perceber muitas energias piscando de todas as cores, uma movimentação, sentir a presença da entidade, vê-la. Para ver a entidade é mais comum quando se há bastante gente no ritual, porque neste caso todas as pessoas estão doando energia para que a entidade possa se manifestar com mais força. Porque se você sozinho doar tanta energia assim para que a entidade manifeste muito visivelmente como uma pessoa, por exemplo, você com certeza vai ficar muito doente, porque ela vai sugar demais você. E é por isso que a gente fica dentro do círculo mágico para evitar. Mesmo dentro do círculo você está doando, porque a partir do momento em que você está chamando, pedindo, você está contribuindo para que este acontecimento ocorra, para que ela se manifeste. Para ajudar a não se desgastar tanto no ritual, podemos usar, por exemplo, um imã dentro do triângulo de evocação e fazer oferendas também à entidade, para que ela retire a energia que ela precisa da oferenda e não de nós. Então, isso é o sistema Goécia, você chama fora, é um sistema evocatório. Chama a entidade para falar com você externamente. Invocatório, chama internamente. Por exemplo, eu invoco a sabedoria do anjo dentro de mim. Isso é um sistema invocatório. Essas entidades, você pergunta, quem são essas entidades, esses espíritos que Salomão teria prendido numa arca? Bem, nós estamos aqui na EIE desenvolvendo um estudo muito profundo sobre essas entidades e estamos tendo bastante sucesso. É claro que ainda não conseguimos com todas, mas com os principais a gente tem evocado e procurado estudar profundamente as origens das entidades. Por quê? Porque com o advento do cristianismo, todos os deuses pagãos foram transformados em demônios. Isso é comum acontecer na história da humanidade, não só do cristianismo, mas sempre quando uma religião suplanta outra, então os deuses da antiga religião se transformam nos deuses da nova religião. E com a Goécia, com esses espíritos da Goécia, não foi diferente. Então, a gente está procurando buscar a real origem dessas entidades, porque muitos deuses pagãos, como Baal, por exemplo, ou Baal, que era um deus pagão semita, foi transformado num demônio. Baal, o deus semita, era um deus da fertilidade, da plantação, um deus solar. Pelo cristianismo, ele foi transformado num demônio da destruição, que tem funções ridículas, como dizem os livros de Goécia, que deixa a pessoa rouca, coloca cinza nos bolsos das pessoas. Quem vai evocar uma entidade para colocar cinza no bolso de alguém, não é mesmo?
ou então alguns que são para encontrar ninhos de cobras e outras coisas bobas. Na verdade, quando transformaram os deuses e outras entidades pagãs em demônios, eles também confundiram as pessoas, eles mudaram as suas reais funções. Para quê? Para que ninguém pudesse ter um real contato com as entidades. Na verdade, quando eles transformaram os deuses pagãos em demônios e entidades maléficas, então também confundiram as reais funções desses deuses. Baal, que era um deus semita, da prosperidade, da fertilidade, um deus solar, foi transformado num demônio que deixa as pessoas roucas, da destruição, que coloca cinza no bolso das pessoas. É claro que isso não é verdade, e é até ridículo pensar numa coisa dessas, mas eles fizeram isso para que se perdesse o contato real com a entidade, a forma de se contatar com a entidade, a sua real função, para que assim eles deixassem de ser cultuados, deixassem de existir e pudesse então o cristianismo tomar conta, monopolizar um Deus único e o resto, demônios, criaturas maléficas. E não é bem assim. Nós temos buscado assim, as origens dos nomes, fazer uma biografia bem completa de cada um desses daimons. A gente tem evocado cada um deles, alguns com muito sucesso, outros nem tanto. Então, a gente tem feito experiências e a cada curso de Goécia a gente tem uma novidade, a gente tem uma experiência nova para passar para os alunos. Eu acredito que esse é um trabalho que nós nunca terminaremos. Já conseguimos conversar com várias entidades, já conseguimos obter resultados nos nossos trabalhos com várias entidades, mas algumas ainda está faltando, alguns menos conhecidos, que fica mais difícil de buscar as origens da sua existência, de onde surgiu, como era cultuado, e então poder associar com os nossos pedidos, pois, como eu disse já no começo do programa, não adianta você pedir uma coisa para um gênio da Goécia que não faz parte da sua função, como eu não posso ir num dentista pensando que ele pode exercer uma função de advogado, isso não vai funcionar, mas nós estamos assim, sempre evocando, sempre tentando desvendar esses mistérios. Então, respondendo à sua pergunta, quem são esses espíritos da Goécia? Alguns são deuses, em sua maioria são deuses pagãos muitíssimo antigos, outros são entidades planetárias, de diversos planetas que têm comunicação direta com o nosso plano. Depois nós podemos falar mais sobre esse assunto, porque agora fica um pouco extenso para a gente poder falar, mas que é bem explicado em nosso curso presencial de Goécia. E cada um deles, além de ter sua função, tem as suas associações também com ervas, pedras, plantas, planetas, metais, incensos, e criando-se então um ambiente, e até através desses dados, dessas características desses itens como pedras, metais, a gente consegue entender mais sobre a natureza desses espíritos, desses gênios da Goécia. A Luciana, de Salvador, nos envia uma pergunta. Soror, recentemente separei do meu namorado. Gostaria de fazer um ritual da Goécia para que ele voltasse para mim, mas tenho receio de que isto não seja bom e que o nosso relacionamento possa depois ter problemas muito sérios. O que você me aconselha? Querida, eu aconselho você não fazer nenhum ritual para amarrações, para que alguém fique preso a você, se esta não é a vontade da pessoa. Não é por ser um ritual goético ou qualquer outro, uma pombogira, poderia ser outro tipo de magia. Mas isso não é legal, porque se a pessoa não está querendo ficar com você, talvez não seja o seu destino, ela não seja a pessoa certa para você, talvez tenha coisa melhor na sua vida. Todo relacionamento forçado não é bom,
não vai ser bom, porque você enfeitiçou a pessoa. Quando a pessoa está enfeitiçada, ela está fazendo uma coisa que não é da vontade dela. Então, ela não está feliz, mas ela não consegue não fazer aquilo, porque ela está enfeitiçada, ela é obrigada. Então, é muito difícil ter um relacionamento feliz assim. Eu sinto muito, mas se for para você fazer um ritual, que seja um ritual de amor, um ritual de equilíbrio, de harmonização, porque se tiver alguma coisa errada entre vocês, se alguma energia externa, como a inveja, ou intriga, ou estresse, ou um desentendimento, alguma coisa que aconteceu, mas vocês se amam realmente, o fato de vocês equilibrarem essa energia já vai fazer com que fique tudo bem entre vocês. Agora, se é uma separação, uma coisa que não vai ter volta, então, porque não era para ser mesmo. E se você fica insistindo no passado, você fecha as portas para o futuro, você fecha portas para coisas maravilhosas. Eu sei que quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, é difícil pensar que a gente vai amar outra, ou que vai ter outra tão importante na nossa vida, mas é um momento que vai passar, você vai ficar bem e você vai encontrar um grande amor se você se der a chance.